Saudações novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada com cafezinho. Vamos direto aqui iniciar o nosso capítulo de redes. Esse capítulo aqui ele tem uma quantidade considerável de slides, são 55, mas na verdade ele é uma aula rápida até, não é tão demorada, porque não tem equacionamento aqui, não tem dedução, definição, é só explicação de algumas classificações, tá? Então a parte de rede se divide em 3 arquivos aqui. É possível que um deles demore um pouco mais, eu divida, eu desmembre esse um aí em outros 2, mas não é esse não. Nós vamos ver isso aí, que é o próximo arquivo, que é o de redes ramificadas, tá? Então vamos trabalhar aqui com a ideia de redes, começando aqui por introdução, classificação. Vamos lá. Então, definição e introdução. Olha só, a rede é a parte do sistema formado de tubulações no plural, tá? E órgãos acessórios destinados a colocar água potável na mão dos consumidores, né? À disposição. Ou seja, é a tubulação final, é a parte final do sistema, é onde chega até o teu ramal predial, tá? De forma contínua, em quantidade suficiente, qualidade e pressão adequadas, como a gente já falou. Então, quantidade suficiente, forma contínua, tudo isso aqui já foi amplamente falado, tanto em instalações hidrossanitárias como aqui em abastecimento de água, tá? Então, em geral, a rede é o componente de maior custo do sistema, 50% a 70% do custo total de todas as partes do sistema. E eu digo até que se eu tiver grandes cidades, esse custo pode até ser maior. Por quê? Porque a rede é um conjunto de tubulações que é tanto maior quanto maior for o número de ruas que a tua cidade tem, né? Então, a rede termina sendo realmente ela é toda enterrada, então é toda por debaixo das vias, então tem um custo com escavação, tem um custo com pavimentação, com asfalto, com tudo isso, né? Então a rede, por todos esses fatores, realmente é um percentual muito grande do custo total do sistema de abastecimento de água. São obras enterradas, e aí um detalhe muito grande. Por isso, junto com as ligações prediais, tá? São as únicas partes do sistema de abastecimento de água que não contemplam constante monitoramento, vigilância, ou seja, o que ele quer dizer aqui, o autor, que eu acho que é o Tsuchiya, de onde eu tirei esse texto aqui, é que eu não consigo a olho nu perceber de cara um problema com a rede, entende? Eu não consigo a olho nu perceber de cara esse problema, porque a rede ela é enterrada. Então isso daí é uma situação. Mas requerem forte atenção, principalmente no que diz respeito à qualidade da água, para evitar a deterioração e as perdas de água. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, a boca miúda. Quando você trabalha ali numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, em engenharia hidráulica, em recursos hídricos ou em saneamento ambiental, você tem determinados temas que são temas mais comuns, né? Mas você tem temas realmente de uma complexidade maior e que se você tiver coragem de trabalhar esses temas, você realmente vai ter um trabalho respeitado na comunidade acadêmica. Eu diria que nessa área da engenharia hidráulica são 2 esses temas, tá? O primeiro são os transientes hidráulicos, ok? Esse foi inclusive o tema que eu trabalhei na minha tese de doutorado, tá? Na minha dissertação e na minha tese eu trabalhei com uma situação chamada calibração. Só que na minha dissertação, eu trabalhei com a calibração em estado permanente. Na minha tese, eu trabalhei com a calibração em estado transiente. O buraco aí é mais embaixo, tá? Normalmente, quem trabalha com transientes hidráulicos, trabalha com transientes hidráulicos em adutores, que são tubulações únicas, né? Eu, assim como na ocasião dele, o meu orientador, que estudou em São Carlos, o meu orientador de doutorado, o professor Kennedy, a quem eu mando um forte abraço. Se um dia ele vir esse vídeo, ele vai sentir-se abraçado, porque eu tenho muita gratidão por ele. Pelo professor Marco Aurélio, que foi meu orientador de mestrado. Nós trabalhamos com transientes hidráulicos em redes, o que é mais complexo ainda. Tá? Por quê? Porque a onda, a energia transmitida no transiente, no adutor, ela só vai transmitida de um ponto para o ponto seguinte da mesma adutora, ou seja, é linear. Na rede, ele se subdivide a cada encontro que a tubulação tem. Então, o transiente hidráulico realmente uma pesquisa, é um trabalho, devido à complexidade do equacionamento,
que vai te levar a ter um trabalho bem respeitado. Um outro é exatamente o que a gente está falando aqui. E aí eu já faço propaganda do próximo capítulo da gente, que é o capítulo 11, que é o capítulo de perdas. O nome do assunto é detecção e quantificação de perdas. Detecção e quantificação de perdas em tubulações, principalmente tubulações enterradas como redes, tá? Existem métodos bem complexos também para você quantificar a partir de algumas observações, como pressão e vazão, se há em determinados pontos a probabilidade de ter um vazamento, ou se há um vazamento e quanto é esse vazamento, quantitativamente, qual é o tamanho, a magnitude desse vazamento. Então, os assuntos de detecção e quantificação de vazamentos são realmente áreas de interesse que vão te levar a ter um trabalho bem respeitado nessa área, tá? Por isso que ele fala perda de água, tá? Que já é o capítulo 11. E qualidade da água para evitar a deterioração da qualidade da água, tá? Então, essas são as questões ligadas ao monitoramento ligado às perdas. E aí eu vou fazer algumas definições agora bem importantes para vocês, que na verdade eu já mencionei esses termos algumas vezes de forma sutil, mas algumas vezes no plural em aulas passadas, tá? Setor de abastecimento. Lembra que quando a gente vai falar de rede, a gente fala que tem um reservatório e que esse reservatório abastece a cidade. Eu sempre falava assim. Mas em alguns momentos eu disse assim, olha, não é a cidade, pode ser um bairro. Na verdade, a gente chama isso daí de setor de abastecimento. Então, o que é um setor? O setor é o seguinte, é quando eu tenho um reservatório e eu tenho a região onde esse reservatório rege, ele domina, né? Eu tenho essa região, isso é um setor de abastecimento. Então, se, por exemplo, em Mossoró eu tenho ali 14 reservatórios, eu não sei, mas é em torno disso, tá? Eu tenho ali 14 reservatórios, Mossoró tem, eu estou chutando, tá? O pessoal da Caerne aí, se eu estiver errando, por favor me avisa, tá? Eu estou chutando aqui, mas não é tão diferente disso não. 14 a 20 reservatórios significa que Mossoró tem 14 a 20 setores de abastecimento, tá? Então, cada reservatório, predominantemente, é quem fornece água para aquele setor de abastecimento, ok? Então, num grosso modo, é isso. Agora vamos entender. Para eu entender o setor de abastecimento, eu vou primeiro... Faz-se logo aquela pergunta, professor, como é então que eu delimito um setor de abastecimento? Por áreas iguais, cada setor vai ter ali 1 km²? Lógico que não. É baseado no estudo disso daqui, ó, das zonas de pressão. Então vamos entender o que é as zonas de pressão. Vou logo te dizendo. Sabe aquelas questões que a gente fez que tem a zona alta e a zona baixa? Tá ali agora você entendendo o que se chama de zona, porque é uma zona de pressão. Então a zona alta, na verdade, é uma zona de alta pressão. A zona baixa, na verdade, é uma zona de baixa pressão. Tá? É isso o que ocorre, tá? Vamos lá. Perdão, deixa eu explicar de novo. Da forma como foi colocado ali, zona alta é uma região alta. Se é uma região alta, da forma como foi colocado lá, tá? Nas outras questões, é uma região que vai ter baixa pressão. E a zona baixa topograficamente em relação ao reservatório, é uma zona que vai ter alta pressão, tá? Então, não confundir com o que eu acabei de fazer. Zona alta e baixa topograficamente com zona alta e baixa pressão, tá? Vamos explicar aqui. Zonas de pressão em redes de distribuição são cada uma das partes em que a rede é subdividida, visando impedir que as pressões dinâmica mínima, que é 10 metros de coluna d'água por norma, e estática máxima, que é 50 metros de coluna d'água, tenham seus limites ultrapassados. Então eu não posso, pessoal, eu tenho que dividir, ou seja, aquele reservatório, ele vai ter que ter uma altura tal e trabalhar com uma região tal, de modo que a menor pressão dinâmica de todas atuando ali seja 10. E que a maior pressão estática de todas atuando naquela região, naquele setor, seja 50. Se uma delas for inferior a 10 ou superior a 50, a dinâmica inferior a 10 e a estática superior a 50, ali eu já tenho que dividir em duas zonas de pressão diferentes. Tá? Então, se eu vou tendo intervalos maiores
de pressão por causa da topografia do terreno, eu tenho que dividir em mais zonas de pressão a minha rede, tá? Vamos entender melhor? Já sabemos o que a norma manda, que é a NBR 12218, né? Sobre a rede, que é a NBR que trabalha com rede. Uma rede, portanto, pode ser dividida em quantas zonas de pressão forem necessárias. Eu prefiro falar tantas. Tantas zonas de pressão quantas forem necessárias para o atendimento dessas condições aqui. Tá? Vamos entender. É conveniente que a zona de pressão, olha só, ela tenha um intervalo de pressão ali entre 15 e 50. Tá? Entre 15 e 50. Então, eu posso ter uma zona de pressão que tem uma pressão ali dinâmica mínima de 15 e uma estática máxima de 50. Tolera-se até 60 metros por coluna d'água com pressão estática máxima em até 10% da área. Então, olha só. Isso daqui, pessoal, ó, isso daqui não é radicalmente engessado, não. Tá? Não é radicalmente engessado, não. O que é que a norma diz? Tolera-se que em até 10% da área que você dividiu como sendo uma zona de pressão, a pressão chega até 60 metros por coluna d'água. Tolera-se. Tolera-se um pouco mais até, ó, 70 metros por coluna d'água. Só que não mais em 10% da área. Em até 5% da área daquela zona de pressão. Tolera-se. Como pressão estática máxima. Isso daqui é a tolerância acima da pressão estática máxima, tá? Agora vamos para a tolerância abaixo da pressão dinâmica mínima. Tolera-se até 10 metros, ou seja, menos do que 10 metros. 9 em até 10%. Tolera-se. Tá? E menos ainda, 8, menos que 8, em até 5%. Ou seja, ele tolera em no máximo 5% da área, daquela zona de pressão que você definiu, com a pressão inferior a 8. Porém, inferior a 8, não vai pensar que pode ser 2, não. Tá? Inferior a 8 é 8, 7,5, 7. Tá? 6. Mas não vai pensar que é 4, 3, não. Aí, como diz o outro, avacalhou, né? Agora, um pouquinho mais do que 8, entre 8 e 10. De 8 a 10, tolera-se. Tolera-se até um pouquinho mais, em até 10%. Agora, deixa eu dar uma dica. Não é porque a NBR 12218 tolera isso que você já vai projetar pensando nessa deficiência. Porque você quer uma deficiência. Ninguém projeta assim. Todo mundo projeta de modo, inclusive a questão que nós vamos fazer nessa prova sobre redes é assim, de modo que a mínima pressão dinâmica seja 10. Na verdade, na sua prova, a sua mínima pressão dinâmica vai ser de acordo com o seu número de matrícula. Vai ser no mínimo 10, né? Pode ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá? Por quê? Porque tem cidades no Brasil, estados, que normatizam a pressão dinâmica mínima, por exemplo, em 15 metros por coluna d'água. Mesmo a norma NBR permitindo 10, naquele estado só se permite no mínimo 15. É uma segurança a mais, tá? E eu acho que isso é tendência, tá? Bom, então sempre que você vai dimensionar uma rede e um reservatório, que são irmãos, você vai dimensionar para atender que qualquer ponto tenha no mínimo a pressão de 10. Ah, professor, então isso daqui nunca vai acontecer. Vai, porque na prática você tem situações, por isso que eu digo que isso aqui é a cardiologia da engenharia civil. Na prática você tem situações onde pode, com o tempo, essa pressão dar uma diminuída. Então, com o tempo, se tolera isso. Mas isso é com o tempo, não um projeto. Você vai fazer o seu projeto para atender no mínimo que a norma manda. Tá certo? Cumpra isso aí comigo, viu? Bom, convencionalmente, olha só, convencionalmente, em circunstâncias extremas, em circunstâncias especiais, né? Para populações pequenas, de até 5 mil habitantes, ó, duas condições. Circunstâncias especiais, que ele não define bem, tem que ser assim uma impossibilidade muito grande,
tá? Uma impossibilidade muito grande, um custo muito alto para você conseguir fazer a norma ser respeitada, por exemplo, tá? E para populações pequenas, de no máximo 5 mil habitantes. 5.001, isso aqui já está fora. Pode-se trabalhar pode trabalhar até com menos, mas com até 6 metros de coluna d'água. Com justificativas garantindo que não ocorrerá risco de contaminação da rede. Olha, eu tenho duas situações para comentar com vocês. Primeiro, professor, para que a norma coloca que a pressão dinâmica mínima tem que ser 10 metros de coluna d'água? Para que você possa ter um edifício de pilotis, né, garagem e 3 pavimentos, para que você possa ter um edifício de até 3 pavimentos e executar nesse edifício a distribuição direta, indireta com reservatório superior, ou seja, sem bombeamento, que a água tenha energia para subir até a caixa d'água sem precisar ser bombeada, ou seja, para economizar energia dos moradores do prédio, tá? Numa cidade com população pequenininha assim, de 5 mil habitantes, a quantidade de prédios assim é pequena, né? É uma zona rural, uma população pequena demais. Então, assim, os poucos edifícios que tiverem numa cidade com uma população dessa de 5 mil habitantes, eles vão ser prejudicados? Vão. Eles vão ter que colocar bombeamento? Vão. Mas a população prejudicada aí, por essa norma de 10 não ser atendida, é muito pequenininha. Então esse prédio aí faz o bombeamento, resolveu o problema dele e ninguém passa a ter mais problema. Uma outra questão, que é o que ele falou aqui, ligada à pressão da rede, que é o seguinte. A tubulação, pessoal, ela tem emendas, né? Ela tem juntas, né? E essas juntas, por mais que estejam bem fixadas, elas poderão, não estou dizendo que acontece, mas pode acontecer. E aí a nossa boa prática de engenharia e a nossa segurança e o nosso bom projeto vai buscar garantir que isso não aconteça. Mas pode acontecer, por exemplo, pessoal, você tem uma tubulação que está enterrada debaixo de uma via. Acima dessa via você tem tráfego. Esse tráfego todo dia está exercendo esforços externos na terra. Perdão. Esse tráfego todo dia está exercendo esforços externos no solo e o solo transmitindo esses esforços externos à tubulação que está enterrada. Então essa tubulação, por exemplo, por uma junta dessa, pode deslocar-se, permitindo pequenas entradas de poeira, né, de solo, de partículas de solo. E se eu tiver ali próximo uma fossa séptica com um sumidouro e que a contaminação desse sumidouro possa ter, né, tem a possibilidade de chegar ali, você vai ter uma contaminação da água, tá? Então assim, eu tenho que me preocupar com a contaminação da água. O que é que pode evitar? Se eu tiver uma pressão interna grande, quem quer entrar não tem força suficiente para entrar, porque a pressão interna é de dentro para fora. Então, quanto menor for essa pressão interna, mais você abre a possibilidade de permitir uma contaminação dessa tubulação. Então, deu para entender esse exposto? Vamos para frente, tá? Então, eu tenho aqui a ideia das zonas de pressão, tá? O ideal por segurança é que eu trabalhe com zonas de pressão onde a minha pressão dinâmica mínima seja de 15 e a minha pressão estática máxima seja de 50. Ah, professor, então a diferença aqui é 35. Cuidado. Não. Pressão dinâmica não pode ser comparado à pressão estática, tá? Pressão dinâmica não pode ser comparada à pressão estática. É como comparar uma laranja com uma maçã, são frutas diferentes. Eu não posso perguntar para vocês assim, qual é a melhor laranja dessas duas? Se fossem duas laranjas eu poderia, né? Mas eu não posso perguntar qual é a melhor laranja dessas duas, sendo que uma é laranja e outra é maçã. São frutas diferentes, tá? Então, quando eu trabalho o escoamento, que é na condição dinâmica, eu tenho uma coisa.
Na condição estática tem outra. Qual é a diferença entre elas? A perda de carga. Nós já vimos isso, você já sabe analisar a linha piezométrica, tá? Então eu não posso afirmar que aqui a zona de pressão tem um trabalho ali numa diferença de 35. Ok, serve de referência, mas não é bem exatamente esse 35, tá? Então o ideal, isso aqui está dizendo que você trabalha com pressão dinâmica ali mínima de 15, né? Convenientemente, convenientemente, isso aqui não é obrigação, e uma estática máxima de 50, ok? E aqui eu tenho as tolerâncias para a estática máxima e as tolerâncias para a dinâmica mínima, tá? Bom, então assim, eu tenho que estabelecer quem vai ser a minha pressão máxima e a mínima, a norma faz isso, tá? A NBR 12218 faz isso. Fora isso, alguns estados legislam para não aceitar esse valor e colocar mais segurança ainda nesse valor, coloca o mínimo de 15. Se eu não me engano, olha, se eu não me engano, por favor pesquisem para mim, São Paulo e Paraná, tá? Mas eu posso estar enganado. Mas se eu não me engano, São Paulo e Paraná tem na sua legislação a pressão dinâmica mínima de 15 metros de coluna d'água, tá? Primeira etapa a se analisar depois da definição do projeto é isso aqui. Pressão dinâmica, pressão estática máxima e mínima, que todos os pontos da sua rede, na verdade do seu setor, da sua zona de pressão estão. Ok? Então o que é que nós vamos fazer nessa prova? Vamos fazer uma questão de rede, onde você vai pegar a rede todinha, vai fazer todo o cálculo de dimensionamento, achar os diâmetros, velocidades nela, vazão nela, em todos os trechos, e eu vou lhe perguntar qual é a pressão dinâmica mínima que está acontecendo nessa rede todinha. Qual é a pressão estática máxima que está acontecendo nessa rede todinha. Se a sua pressão dinâmica mínima estiver abaixo de 10, você tem que redimensionar a questão, embora não seja bem assim. Você já vai dimensionar já para que dê a dinâmica mínima de 10. Fica tranquilo, você não vai fazer retrabalho não, tá? Vamos para frente. A diferença entre a maior e a menor cota altimétrica for menor que 40, haverá apenas uma zona de pressão. Opa, olha só o que é que ele está dizendo, ó. Se a diferença entre a maior e a menor cota altimétrica, cota topográfica, eu tenho o relevo do terreno, tá? Eu tenho o relevo do terreno, não importa que onde o reservatório vai ficar. Eu construo um reservatório para atender justamente isso, tá? Eu tenho que ter uma diferença de no máximo 40 metros de altura no relevo da topografia para colocar aquilo numa única zona de pressão. Se eu tiver relevo com uma diferença entre a cota máxima e a mínima maior que 40, eu vou ter que dividir em duas zonas de pressão. Eu, particularmente, acho até mais interessante você reduzir esse valor para 30. É mais seguro, tá? Reduzir esse valor entre a maior e a menor cota altimétrica para 30. Implica no custo maior? Implica em mais zonas de pressão, implica em mais reservatórios, implica. Tá? Mas implica em maior segurança. Em termos de operação, você vai estar mais seguro e você vai economizar. É assim que eu penso. Tá? Olha só, caso contrário, haverá uma zona de pressão a cada 40 metros. O que é isso a cada 40 metros? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma área que eu estou estudando para fazer minha rede. O ponto mais baixo está na cota 410. 410, né? Não é nível do mar não, tá? Cota 410. O ponto mais alto está na cota 440. Poxa, de 410 para 440 dá 30 metros, uma só zona de pressão. Vamos mudar esses valores? 410, 450, uma só zona de pressão. Tá? 410, 450. 410, 460, deu 50 metros de diferença. Então você faz uma, indo de 410 a 450, e outra de 450 a 490. Tá? Como vai só até 460, você faz outra para esses últimos 10. Você vai ter duas zonas de pressão. Tá? Bom, as zonas de pressão se dividem em zona alta, tá? Zona média e zona baixa. Na zona alta, qual é o remédio que eu preciso adotar para uma região, pessoal, que é topograficamente alta? Tá? Uma região que é topograficamente alta. É aquela zona alta que a gente estudou. Não confunda zona alta com alta pressão. Tá? Zona alta é uma zona em que a pressão vai ser baixa, porque a água vai perder carga até subir até lá. Então a pressão vai ser baixa. Então o que é que eu preciso utilizar para elevar a pressão? Ou um reservatório elevado, a torre, ou um booster. Tá? Então o remédio para eu resolver o problema da pressão na zona alta, que é baixa,
a pressão é baixa na zona alta, é elevar o reservatório para aumentar a pressão, ou, se eu não conseguir elevar o reservatório, colocar um pressurizador, uma estação pressurizadora, um booster, que é uma estação pressurizadora, ali próximo daquela região. Que aí ele vai aumentar a pressão na água de forma suficiente para poder a pressão chegar tranquila. Professor, na zona média, ou seja, relevo médio, tá? Reservatório apoiado já pode ser suficiente, talvez até o enterrado, aí vai depender, né? Isso aqui é hipotético. O semi-enterrado e ou até uma válvula redutora de pressão. Pode ser que essa pressão média seja alta, pode ser que essa pressão média, a pressão, não a zona, pode ser que a pressão média seja alta e eu reduza. Precise reduzir essa pressão. Eu posso usar uma válvula redutora de pressão. Então esses aqui são os equipamentos que eu posso precisar utilizar nessas regiões. Lógico que essa zona de pressão média, né, na verdade, eu estou com o maior cuidado para não usar a expressão zona de pressão alta. Né? Zona alta é zona de pressão baixa. Zona alta é relevo, tá? Zona média é relevo médio. Agora, isso é subjetivo, porque é médio em relação a quem? Ao alto e ao baixo, que lá tem também. Ok? É médio em relação aos outros dois, tá? Então, e na zona baixa? Idem ao anterior. Quando a zona é baixa, tá aqui o reservatório, tá aqui a zona baixa, a água vai chegar aqui com pressão danada. O que é que eu preciso? Válvula redutora de pressão. Já imaginou se além da zona ser baixa ainda colocar uma torre aqui para aumentar mais ainda a pressão aqui? Não. Tira a torre, corta a torre, enterra o reservatório, apoia o reservatório. E se ainda assim a água chegar aqui com pressão muito grande, válvula redutora de pressão. Esses são os mecanismos, os dispositivos, os remédios que eu vou utilizar para manter ali domesticadas essas pressões. Tá? Vamos para frente. E aqui finalmente o que interessa, a ilustração. Ó. Cada zona de pressão é abastecida por um reservatório, que é uma das primeiras coisas que eu falei nessa aula de hoje. Tá? E a área de influência da zona de pressão desse reservatório é o setor de abastecimento. Então a distribuição da água é dividida em setores. Cada setor é uma zona de pressão. Cada setor é uma zona de pressão. Tá? Agora, por que então que não coloca uma definição só? Ou chama de zona de pressão ou chama de setores? Porque eu posso ter mais de um setor na mesma zona de pressão, na mesma topografia. Só que um no bairro norte e outro no bairro sul. Faz sentido? Então, setor não é exatamente uma zona de pressão. Agora, eu posso ter diferentes setores que têm a influência de diferentes reservatórios numa mesma zona de pressão. Né? Então, olha essa situação aqui. Aqui eu tenho a minha cidade. Ó, aqui eu tenho o meu centro de reservação. Ó, reservatório enterrado, apoiado, bombeamentozinho, reservatório elevado. Notem que eu tenho logo aqui uma zona alta. Ele delimitou na cor rosa, ó, zona alta. Tá? Esses DP aqui eu não sei o que é não. Tá? Zona alta. Acho que tem aqui. DP, distrito pitométrico, ok. Registro fechado, ponto de medição, ok. Não interessa para nós, tá? Então eu tenho aqui essa zona alta. Veja que a água que chega nessa zona alta vem de onde? Daqui. Tá? Aí ele está medindo aqui, ó, a zona, ou seja, quanta água está sendo consumida nessa região. Notem que na entrada de cada zona ele tem uma medição. E nós vamos falar disso melhor no último capítulo da gente, que é o capítulo de medição. Tá? Eu tenho que ter um controle o tempo todo, pessoal, da água para saber aonde é que, se houver perda, aonde é que se perdeu. Ah, a água se perdeu daqui, da saída do reservatório, para cá. Então tem um vazamento aqui. Não, mas a água se perdeu ó, daqui da saída do reservatório para cá. Então tem um vazamento nessa região. Para eu localizar vazamentos. Quanto maior a minha infraestrutura de medição, melhor. Então em cada zona, em cada setor de abastecimento, na verdade em cada setor de abastecimento, eu coloco lá na entrada daquele setor, já que ele é regido por um reservatório, eu coloco lá uma medição, um medidor. Tá? Então, notem que esse cara aqui é abastecido por esse reservatório. Né? Ah, então peraí, professor. Eu pensei que cada setor tinha um reservatório exclusivo. Eu nunca falei essa palavra. Tá? Mas
Existe um reservatório que abastece cada setor. Veja, aqui eu tenho uma zona de VRP. VRP é válvula redutora de pressão. Então isso aqui é uma zona topograficamente elevada ou baixa? Baixa. Isso aqui é uma zona baixa. É tão baixa que a tubulação vem descendo, descendo. Aí tem aqui o medidor. A água chega aqui com a pressão gigantesca. Joga o quê? Uma válvula redutora de pressão para domesticar essa pressão. Veja que aqui eu tenho, aqui não está indicando se essa zona é alta ou é baixa. Não está indicando. Mas está dizendo que a água, linha de saída da zona baixa, essa linha vermelha, essa linha vermelha é a linha de saída da zona baixa. Linha de saída sai por aqui e vem para cá, porque isso aqui é a zona baixa. Se isso aqui é a zona baixa, eu não preciso abastecer isso aqui com um reservatório elevado. O reservatório elevado só abastece essas duas zonas altas aqui. Veja que aqui eu tenho uma região baixa, de novo. Mentira, perdão. Uma região alta. Tá? Como a região é alta, ele precisou instalar o quê? Um booster para aumentar a pressão, para não ter que instalar um reservatório. Ele instalou um booster. Então agora você tem a adutora, está chegando aqui no reservatório, agora você tem a noção de como dividir a cidade em zonas, tá? E ainda tem mais explicação, e em setores, tá? Então deixando claro, qual é a sutileza da diferença entre zona de pressão e setor de abastecimento. A zona é relevo, tá? A cada 40 metros de distância, de cota topográfica, você tem ali uma zona. Então a zona é vertical, zona 1, zona 2. Setor de abastecimento é horizontal, é no plano da cidade. Então eu posso ter um setor lá na região norte da cidade de abastecimento, chamado setor S1, e um setor S7 lá na região sul, que os dois setores são bem distantes, cada um é regido por um reservatório, mas os dois atuam na mesma cota topográfica, eles têm a mesma zona de pressão. Ok? Tá claro então a diferença entre zona de pressão e setor de abastecimento? Se não tiver, encontro virtual da gente, tá? Então vamos para frente. Olha mais ilustração. Eu tenho aqui o meu centro de reservação, a adutora chegando, reservatório apoiado, enterrado, elevatóriozinho que manda para a torre. A torre foi construída justamente porque precisa abastecer essas duas zonas altas, Só que, sei lá, nessa primeira zona alta aqui, nesse bairro mais próximo da torre, o comprimento da tubulação não era tão grande, então não houve tanta perda de carga, a água ainda chegou aqui com uma boa pressão, bastou a altura da torre. Aqui não. Vai que aqui já é um bairro bem distante, a tubulação para chegar aqui já realmente teve muita perda de carga, e ele não tinha mais pressão suficiente para atender a norma. O que é que faz? Um booster. Tá? E assim você vai tornando cada vez mais complexo o ambiente de distribuição de água de uma cidade grande. À medida que a cidade vai crescendo, isso vai se expandindo, tá? É por isso que isso aqui não para, é a cardiologia da engenharia. Não só porque você está lidando com água escoando ali o tempo todo, que qualquer eventualidade pode mudar a pressão, mudar a vazão, pode romper, tá? Igual um susto que você toma e pode infartar. Então é a mesma coisa, o infarto aqui seria o rompimento de uma tubulação, tá? Como você também precisa estar, a cidade o tempo todo está crescendo, a cidade é dinâmica. Então você precisa, todo dia tem uma nova tubulação para instalar, uma nova rua, um novo loteamento, um empreendimento que foi feito, né? Um prédio, derrubada de uma casa e agora um prédio, e a demanda daquela região não é mais atendida pela tubulação que tinha um determinado diâmetro, vai ter que trocar esse diâmetro, colocar um diâmetro maior e assim por diante, tá? E nessa região eu tenho uma zona média e baixa, então eu não preciso de torre, abastece por aqui, né? Zona média e baixa. Só que o terreno aqui vai descendo, aqui conseguiu chegar de boas, mas aqui o terreno já é tão baixo, de repente, ele caminhou tanto, tão distante, que foi descendo, ganhando pressão. Vai chegar aqui, o cara vai tomar um banho e vai dar um soco da água, né? Então, hipoteticamente, né? Mas uma válvula redutora de pressão. Então você é quem tem que fazer essa divisão de regiões. Aqui está muito bonitinho, né? Que legal se fosse assim, né? Uma região aqui, uma zona, outra zona. Aqui eu tenho 3 zonas diferentes. Eu diria que aqui uma média, uma bem baixa, né? Uma média, uma baixa. Mas são 2 médias diferentes pelo local, pelo acesso, né? Você é que tem que fazer isso. Na prática não é, porque as duas se misturam. Você que tem que fazer isso, tá?
Bom, mais do mesmo, ó. Aqui eu tenho de novo um reservatório, certo? Outro reservatório para essa zona, aqui é a zona baixa, ó, rede da zona baixa, tá? Aqui eu tenho um bombeamento desse reservatório aqui para a zona alta, tá? Aqui eu tenho outro reservatóriozinho para essa zona alta. Aqui já é uma zona... Aqui está médio, mas esse médio é mais baixo que a alta, né? Então ele já teve que colocar, como a água vinha com muita pressão, uma válvula redutora de pressão. Veja que ele traça uma linha imaginária aqui, né? Limitando essa região. Então qualquer construção que aparecer aqui dentro está dentro dessa região, tá? Aí está isso aqui, ó, limite da zona de pressão. Isso aqui é uma zona de pressão, isso aqui é outra, tá? Então, esse reservatório pode ser um reservatório de sobras, um reservatório complementar, abastecido por um adutor independente, tá? Mas na ampliação foi necessário colocar esse reservatório aqui. Se ele vai ser abastecido por esse inicial, tá? Ou se ele vai ser abastecido por um outro adutor, aí é você que vai ter que dizer, tá? Bom, olha aqui a imagem que eu queria mostrar, ó. O perfil das zonas de pressão, pessoal, ó. Aqui eu tenho uma cidade com relevo acidentado, tá? E eu coloquei aí, só para ilustrar, apenas duas zonas de pressão, mas pode ser que a cidade tenha um relevo tão acidentado, com a diferença entre a cota topográfica mínima e a cota topográfica máxima, que dê maior do que 40, que dê 60, 80, 100 metros, pode acontecer isso, né? E aí, se der 100 metros, eu vou ter três zonas de pressão, 0 a 40, 40 a 80, 80 a 100, tá? Mas nesse caso aqui, ó, uma zona de pressão baixa, que é atendida por quem? Ó, pelo reservatório, enterrado, pelo apoiado. E uma zona alta que só consegue ser atendida por essa torre aqui, ó. Tá? Então a torre, na verdade, o nível da água de qualquer reservatório, ele é concebido pensando na definição das zonas. Tá? Não se preocupem que você deve estar se perguntando agora, mas como é que eu aplico isso, como é que eu calculo isso, como é que eu transformo isso num cálculo que me dê um projeto? Nós vamos fazer isso aí. Na próxima aula nós vamos fazer isso aí. Por enquanto eu fico feliz se você compreender a ideia do que é a zona de pressão. Tá? Bem, e aí eu venho agora falar de outro tipo de setor, que não é o setor de abastecimento, é o setor de manobra. Olha aqui uma outra classificação importante para as redes. Olha o que é o setor de manobra. É a menor subdivisão da rede de distribuição. Portanto, um setor de manobra é menor que um setor de abastecimento, tá? Vou logo dizendo. Um setor de abastecimento, ele vai ser composto ali de vários setores de manobra, tá? Então, o setor de manobra é a menor subdivisão da rede para possibilitar o seu isolamento quando eu realizar obras e serviços de reparo e manutenção sem a necessidade de interromper o abastecimento no resto, ou seja, nos outros setores de manobra. Ou seja, pessoal, é aquele trecho que eu posso isolar. Numa adutora, quando a gente estudou a adutora, lembra que a gente colocou ó, registro no início, registro no fim, registro nos pontos baixos, né? Registro antes e depois de uma ventosa, lembra? Ora, se eu fechar dois registros sucessivos, eu isolo aquele trecho. Isso daí, aquele trecho na rede aqui seria um setor de manobra. Aquilo lá seria também um setor de manobra. Só não vou chamar de setor porque é ao longo de uma tubulação única, né? Aqui um setor de manobra, ele envolve algumas tubulações em ruas paralelas e ruas transversais também, tá? Mas, se eu conseguir isolar aquele setor através de alguns registros, se houver um vazamento naquele setor, eu precisar trocar a tubulação naquele setor, eu fecho esses registros que fazem limite com esse setor, isolo, faço a manutenção, só vai faltar água naquela região. Então, ele tem que ser o menor possível, porque tem que ficar sem água a menor região possível, né? Então, o setor de manobra, ele é o menor possível e ele o setor de abastecimento é composto por vários setores de manobra, tá? Já o setor de abastecimento, ele não tem o compromisso de ser o menor possível, o compromisso dele é com a topografia, é com a zona de pressão, tá? O setor de manobra deve abranger uma área que apresente, aí aqui, para a gente ter uma noção do tamanho do setor de manobra, da magnitude do setor de manobra. Deve abranger uma área que apresente uma ou mais das seguintes características. Extensão da rede, somando os comprimentos lineares de todas as tubulações da rede, 7.000 a 35.000 metros. Se for em número de economias de ramais prediais, entre 600 e 3.000 ramais prediais, ou seja, que falte, no máximo, água para 3.000 ramais prediais, tá?
e no mínimo 600. Menos que isso é ficar fazendo uma rede dividida demais, né? Você vai gastar muito com registro, tá? Área entre 4 hectares e 200 hectares. Aí vai depender também, ó, 4 para 200 é um negócio bem grande, né? 1 hectare são 10 mil metros quadrados, então é 100%, já é grande. 4 hectares é 4 desses, tá? 200 hectares são 200 desses. Lógico que quanto maior a densidade populacional, tá? Quanto maior a densidade populacional, isso daqui, porque eu não posso falar em área sem falar em densidade populacional. Quanto maior a densidade populacional, menor vai ter que ser a área que eu vou isolar como setor de manobra para poder atender esse número de economias. Então isso daqui é subjetivo. Numa área rural, onde a densidade populacional é bem menor, o número de ramais por área é bem menor, eu posso ter uma área maior. Mas numa área urbana e nas grandes cidades, não. Essa área, a área de um setor de manobra vai ser mais próximo do 4 do que bem mais próximo do 4. Tá? O isolamento do setor de manobra deve ser feito pelo acionamento do menor número de válvulas possível. Ou seja, isso aqui é até meio paradoxal, porque nós vamos estudar que as redes modernas são redes malhadas. Redes malhadas, todas as tubulações de todas as ruas se cruzam. Então, se eu tenho ruas sentido norte-sul, chamada NS1, norte-sul, NS1, NS2, NS3, NS4, NSN, e leste-oeste, chamada LO de leste-oeste, perpendiculares às norte-sul, LO1, LO2, em todos os cruzamentos elas vão se encontrar. Né? Se eu quero isolar uma região, então eu vou ter que ter um determinado número de registros ali nesses cruzamentos para eu fechar. Né? Agora, então, o fato de eu ter uma rede malhada já meio que me leva à necessidade de um número grande de registros. Mas aqui eu digo, olha, o menor número de registros possível, mas é possível. Né? Então eu tenho que tentar fazer o isolamento de uma maneira que eu tenha o menor número de registros possível. Por quê? Por causa da economia, tá? Nos registros, mas principalmente porque na hora de isolar eu vou ter realmente menos dificuldade para fazer esse serviço, que é um serviço que vai levar tempo, que a viatura da concessionária vai ter que caminhar de carro, né, até o primeiro registro fechar, até o segundo registro fechar e assim por diante. Tá? Bom, e aí uma outra situação, setor de medição. Tá? Tudo a ver com o nosso capítulo de perdas e tudo a ver com o nosso capítulo de medição. Tá? Parte da rede de distribuição adequadamente delimitada e passível de individualização, que tem por finalidade permitir o acompanhamento do consumo de água, medir quanta água está sendo consumida. Tá? Avaliação das perdas também, a partir de dados de medidores de pressão e de vazão, como macromedidores e micromedidores. Bom, notem, eu tenho várias coisas para falar sobre o setor de medição. Tá? Primeiro, pessoal, eu não coloco medidores apenas na saída do reservatório, que é o que vocês estudaram comigo como macromedidores, e na entrada da minha casa, que é no meu ramal predial, que é o meu hidrômetro, que é a micromedição. Não coloco apenas nisso. Eu saio colocando medidores em vários lugares da rede. Por quê? Primeiro, porque eu passo a ter controle. Eu passo a ter um controle de perdas maior. Pessoal, é a mesma coisa que você tem. Eu vou fazer uma analogia aqui, eu peço que vocês entendam. Eu vou fazer uma analogia com um supermercado, onde se tem muita perda, não só por queda de insumo, né, de produto da prateleira, cliente derruba sem querer, o próprio funcionário está montando ali derruba, mas principalmente pelos furtos que acontecem. Então eu vou fazer uma analogia entre as perdas de água e os furtos que tem no supermercado. Qual é uma boa maneira de se reduzir esses furtos? Colocar a câmera. Adianta eu colocar somente uma câmera na entrada do supermercado e uma na saída? Eu controlo? Um pouco. Mas se eu colocar uma câmera em cada corredor, e mais ainda, num corredor, colocar câmeras com diferentes ângulos, não melhora mais ainda o controle desses furtos? Na água é a mesma coisa. Quanto mais medidor eu tiver, mais eu controlo as perdas. Professor, mas basta medidores de vazão? Não. Basta medidores de vazão são hidrômetros, né? Não. As pressões, as medições de pressão também são hiper importantes. Por quê?
Porque se há um aumento atípico ou uma redução atípica de pressão, isso também pode estar falando sobre a perda de água. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, medir pressão também é importante porque eu tenho que entender como é que o sistema está se comportando para ver se ele atende à demanda, para ver se ele atende à pressão dinâmica mínima, se ele atende à pressão estática máxima. E isso é dinâmico com o tempo. Tá? É muito sensível. Sistemas de abastecimento de água são muito sensíveis. Qualquer coisa, uma tubulação que construiu aqui numa rua por detrás da minha, alterou totalmente a pressão na rua, nas ruas próximas da minha rua, nas outras ruas todas. Altera mesmo. Tá? Então a sensibilidade aqui é muito grande. Um evento proporciona mudança no atual sistema. Qualquer evento, a construção de uma tubulação, um vazamento, tá? Qualquer evento, ok? Então, uma outra questão que eu acho que eu vou estar falando nesses próximos parágrafos aqui, da história do setor de medição, também é o seguinte, já que é para acompanhar o consumo, como que eu devo distinguir um setor de medição de outro? Ora, eu não só devo distinguir ali em tamanho, logicamente, mas principalmente, sabem o quê? Em tipo de consumo, em categoria de consumo. Lembra que no capítulo de consumo de água, a gente viu que tem o consumo doméstico, o consumo comercial, industrial? Pois é. Então, se eu tenho um bairro ali essencialmente residencial, naquele bairro tem que ter ali um setor de medição, ele deve representar um setor de medição por conta ali da característica comum do tipo de consumidor. Então ali eu posso afirmar o seguinte, o setor aqui é predominantemente residencial, consumo per capita nessa região aqui é tanto. Nesse outro setor aqui, que é uma região gastronômica da cidade, predominantemente comercial. Então ali eu já vou ter um outro consumo, mas eu consigo ver isso com medindo o consumo ali, vai dar diferente do outro setor de medição, tá? Então eu consigo entender melhor qual é o comportamento do consumo doméstico, do consumo comercial, do consumo de um bairro A, do consumo de um bairro B. Então o setor de medição também é muito importante, tá? O que é que eu disse aqui, ó? Na delimitação dos setores de medição, devem ser observados os critérios ou normas do órgão responsável pela operação do sistema, que são mais ou menos isso que eu falei. Colocar o setor de medição pelos tipos de consumidores, tá? A delimitação de cada setor deve ser feita preferencialmente de modo que neles fiquem contidos os consumidores de uma mesma categoria funcional, social e econômica. Até mesmo quando eu tenho uma região, olha só, no Brasil, nas grandes cidades, é muito comum nós termos comunidades, né, as antigas favelas, situadas no meio de um bairro rico. Você concorda que o consumo na comunidade é diferente do consumo do bairro rico lá, chique lá, né? Pois é. Então convém eu ter esse redor rico com um setor de medição e esse redor pobre, embora situado ali, inserido no mesmo bairro, com outro setor de medição, para eu entender como se dá o consumo de um e de outro, né? Porque requerem sistemas diferentes, tubulações diferentes, requerem, tá? Bom, passando um pouquinho para frente, a alimentação do setor de medição deve ser feita pelo menor número possível de pontos, de modo a minimizar o número de medidores e válvulas, até isso é importante. A alimentação do setor de medição, que legal seria se toda a água que chega no bairro entrasse por uma única só tubulação, que não ocorre, porque a rede é toda malhada, né? Então até isso eu tenho que pensar, eu tenho que conceber, e é por isso que eu digo que engenharia civil não é uma ciência exata, é uma ciência de tomada de decisão, é uma ciência de criatividade também. Você tem que conceber, não vai ter uma receita pronta, você vai ter que visualizar ali, se deparar ali com o seu projeto, com o seu AutoCAD, para que você tenha ali o menor número de medidores possível. Olha pessoal, eu que trabalhei com isso na minha dissertação, na minha tese, a calibração é a maneira de eu, através de medições de pressão e de vazão, através dessas duas medições, eu conseguir saber qual é a carga hidráulica, ou seja, a pressão em toda a rede e a vazão em toda a rede, tá? Utopicamente falando, isso seria perfeito, completo, se eu tivesse para cada trecho, ou seja, para cada tubulação, para cada ruazinha entre duas esquinas, um medidor de vazão e em cada esquinazinha, em cada nó, um medidor de pressão, né?
mas nós não temos. Nós não temos nem perto disso. Nós temos, no máximo, assim, se for uma cidade pequena, com a concessionária rica, nós temos 5% desses nós e desses trechos atendidos por medidores. 5%. Então aí é onde entra a dificuldade de você realmente estudar como que o sistema está se comportando. Você estudaria de uma forma plena, perfeita, se você conhecesse a pressão em cada nó, em cada esquina, por enquanto vamos ficar assim, em cada esquina, e a vazão em cada trecho. Você não conhecendo, você tem que estimar isso, porque você tem poucos medidores. E aí entra num problema de pós-graduação, que já não é bem o nosso, ou num problema muito aplicado de quem trabalha no ramo em concessionária. E não é assunto para a gente falar aqui em sala de aula na graduação. Tá? E aí tem o seguinte, então deve ser limitado, tá? Deve, assim, é bom que seja, mas não é isso aqui, você não tem controle sobre isso muitas vezes, tá? Deve ser limitado a um número ali máximo de 20, o número de válvulas destinadas ao isolamento de cada setor de medição, tá? Às vezes isso não é possível, tá? A extensão máxima da rede abrangida por cada setor de medição deve ser de 25 km. E aí faço aquelas observações. Isso também, se eu tiver ali uma região com pouca densidade populacional, tá bom? Os medidores de vazão e pressão utilizados devem ser permanentes, devem ser instalados no local como um dispositivo acessório à rede, tá? Não é algo que você vem, instala, mede a pressão e sai, não. Ele tem que ser já concebido para morar ali com a rede, tá? Ou devem ter dispositivos para sua instalação provisória, se esse for o caso, que muitas vezes a concessionária não tem como ficar instalando um bocado de hidrômetro ao longo da tubulação e um bocado de manômetro, que são os medidores de pressão, também ao longo da tubulação, tá? Tipos de rede. Beleza, falamos do setor de abastecimento, da zona de pressão, do setor de manobra e do setor de medição. Essas definições de rede foram bem absolvidas. Vamos para frente. Tipo de rede. Olha, antes de falar do tipo de rede, eu vou falar aqui do tipo de tubulação, tá? Nós vamos entender. Nós temos redes com tubulações principais e com tubulações secundárias. Vou lhe dar um exemplo. Existe um traçado de rede com a nossa coluna vertebral, que a gente chama de espinha de peixe. Nós temos um osso principal, né? Nós temos um caminho principal, que é a coluna, né? E nós temos as vértebras, né? Então, na espinha de peixe, na grelha, nós também temos essa situação. Nós temos uma tubulação principal, que foi projetada para funcionar como uma tubulação principal, que vai distribuir a água para essas tubulações secundárias, tá? Isso cabe muito na rede ramificada, que nós vamos apresentar. Na rede malhada, isso perde um pouco o sentido. Ainda tem sentido também, mas se suaviza, tá? Vamos lá. Então, tubulação principal. Conduto tronco, também chamado conduto tronco, canalização mestra, ou tubulação principal mesmo. Essa é a maneira como se fala. São, em geral, logicamente, tubulações de maior diâmetro. Por quê? Porque levam a água para a população que nela reside, que naquela rua reside, mas também das ruas que vão para as tubulações secundárias, né? Então elas têm maior diâmetro, tá? E as secundárias são as colunas vertebrais, né? São tubulações de menor diâmetro e que têm a função de abastecer os pontos de consumo e não de levar água para outras tubulações, tá? Bom, tipo de rede, ramificada e malhada, tá? Professor, aqui mista é aquela que tem trechos ramificados e trechos malhados. Mas o tipo para a gente entender é ramificada e malhada. Essa subclassificação é mais modelo, tá? A ramificada pode ser em espinha de peixe ou grelha. A malhada em anel ou bloco, tá? Então vamos entender. Aqui, pessoal, eu tenho uma rede ramificada, tá? Observe que isso daqui é um setor de abastecimento. Concordam? Eu tenho um reservatório e tenho uma rede daquele setor, tá? Obviamente, eu posso ter um outro setor ali do lado que se interligue com essa rede e que outro reservatório abasteça, ou seja, se a rede for malhada, pode acontecer de a água chegar nesse ponto por outro reservatório. Mas se isso daqui é uma rede ramificada, regida por esse reservatório, eu estou partindo da hipótese que a água que vai abastecer essa rede todinha vem desse reservatório aqui. Esse aqui é um setor de abastecimento. Notem
que eu tenho aí uma tubulação principal, eu não vou indicar qual é, porque eu tenho uma discussão para fazer com vocês a respeito disso, e eu tenho ramificações, uma ramificação, né? Uma ramificação, eu tenho ramificações, tá? Então, quando o abastecimento se faz a partir de uma tubulação principal, de uma tubulação tronco, alimentado por um reservatório ou por uma estação elevatória, a distribuição da água é feita diretamente para as tubulações secundárias e nessa rede, a rede ramificada, tem uma grande vantagem em termos de projeto e em termos de simulação do comportamento hidráulico. Eu sempre conheço o sentido que a vazão está percorrendo dentro dessa tubulação, sempre. Por exemplo, eu posso afirmar categoricamente que nessa rede, a tubulação, a vazão da água aqui nesse trecho é nesse sentido aqui. Não vai ser daqui para cá, não tem como, tá? Eu posso afirmar categoricamente que nesse trecho o sentido é esse. Então essas setinhas aqui indicam o sentido da vazão, tá? O que eu queria comentar com vocês é o seguinte, quem é a tubulação principal? Eu tenho certeza que a maioria de vocês pensou assim, ó, a tubulação principal, a tubulação tronco, né? É essa daqui. Vem até aqui. Eu tenho certeza que a maioria de vocês pensou isso. Mas isso é subjetivo, tá? Por quê? Porque quem me garante que essa tubulação aqui, ó, vem, aí vem por aqui, ó, isso aqui não é maior do que essa. Ou que eu quis considerar como principal essa. Se eu considerar a primeira hipótese, essa tubulação aqui, vindo até aqui como principal, aí isso daqui é uma ramificação. Mas por que não considerar a principal vindo por aqui e isso daqui uma ramificação? É subjetivo. Ou ainda, considerar a principal como isso daqui, isso daqui uma ramificação, isso aqui outra ramificação. Por que não? Né? Então isso aí é subjetivo. Né? Lógico que se isso aqui for uma avenida, né, convém você passar a tubulação principal ao longo da avenida. Eu posso até achar na minha mente, no meu mapa mental, que o conduto principal vem só até aqui, ó. E que o que parte desse ponto, os três lados, para cá e para cá, são três ramificações. Eu também posso pensar dessa forma. Tá? Então, essa questão aí da tubulação principal, ela é subjetiva. Tá? Agora, eu tenho algumas coisas. O que eu não chamar de tubulação principal é tubulação secundária. São ramificações, tá? Eu vou explicar daqui a pouco o que é trecho, o que é ponta seca e o que é nó. Super, hiper, mega importante a gente compreender o que é isso, tá? Nessa rede, um acidente qualquer que interrompa o escoamento em uma tubulação compromete todo o abastecimento nas tubulações ajusante do acidente. Ou seja, pessoal, se houver um vazamento, um acidente bem aqui, e a vazão não conseguir mais chegar lá, ou precisar parar, dar manutenção, vocês concordam que a água não vai chegar nessa região para lá, jusante desse ponto? Pois é, esse é o problema da rede ramificada. Então, redes ramificadas, como são redes mais, eu vou usar a palavra rudimentares, mas não em termos de tecnologia, tá? Mas em termos de projeto, ok? São redes que têm essa deficiência, então rudimentar por essa questão, tá? Não em termos de tecnologia, eu posso usar melhor tubulação, enfim, né? Melhor método de escavação, melhor junta, mas em termos de funcionamento, eles se tornam rudimentar porque se houver uma paralisação nesse ponto, os pontos ajusantes daqui não vão ter fornecimento de água, né? Então essa é o problema da rede ramificada, tá? Aí aqui, ó, portanto, a adoção da rede ramificada, ela é recomendada somente em casos em que a topografia e os pontos de consumo não permitam o traçado em rede malhada. Então, por default é padrão, por padrão, você deve preferencialmente pensar em rede malhada, tá? E não em rede ramificada. E só para deixar claro, as nossas aulas aqui são o seguinte, essa primeira, né, de redes, introdução, a segunda é rede ramificada, a terceira é rede malhada. Tá? Então, a segunda eu apresento a rede ramificada, dimensiono e apresento na terceira a rede malhada, ok? Bom, então assim, outra coisa, zonas rurais, aí normalmente, às vezes a zona rural é tão fracamente, a densidade populacional é tão pequena que você não tem ali quarteirões,
Muitas vezes você não tem quarteirões. E aí, você tem que fazer rede ramificada. Não dá para ficar fechando os anéis da rede. Tá? Ali você tem que fazer rede ramificada. Agora, o que é que eu preciso mostrar para vocês? A definição do que é nó, trecho e ponta seca. Tá? Olha esse slide. A mesma rede que tinha no slide anterior. Tá? Minto, é outra, mas é parecida. Né? Uma rede ramificada do mesmo jeito. Então, o abastecimento se faz através de uma tubulação tronco. Pronto. Lembrando, isso é subjetivo. Eu defini aqui, em vermelho, que essa seria a minha tubulação tronco. Você pode discordar, você pode pensar, não, a tubulação tronco, isso aqui é uma ramificação, né? Você pode pensar assim, não, a tubulação tronco vem para cá, isso aqui é uma ramificação. Pode pensar assim. Você pode até pensar assim, ó, a tronco vem só até aqui, e aí daqui para lá é ramificação. Mas aí já é meio forçação de barra, porque a tronco, o ideal é que ela seja o maior possível, né? Então o ideal é que ela vá até uma extremidade, não que ela pare ali no meio do caminho, né? Então o ideal é que ela vá até uma extremidade, ok? Então eu tenho aí a minha tubulação tronco, e o que não é tubulação tronco é tubulação condutor secundário, tá? Então já sabemos o que é tubulação tronco, já sabemos o que é tubulação secundária, tá? Outra coisa que é super importante, ó, o sentido da vazão na rede ramificada, eu conheço ele claramente, né? Não tem como errar, não tem que inferir, né? O sentido é aquele e pronto, tá? Eu tenho sim o sentido da vazão na rede ramificada. Na rede malhada, não. Tudo vai depender da pressão, tá? Na rede malhada, eu tenho um dimensionamento mais complexo, inclusive um equacionamento mais complexo, ok? Vamos para frente. Beleza, e agora eu quero explicar o que é ponta seca, certo? Ponta seca, pessoal, são as extremidades das tubulações, né? Aonde a água não tem mais por onde correr. A vazão termina ali. A última casa termina ali. É meio que a última casa da rua, né? Então, quero deixar claro uma coisa. Isso aqui às vezes confunde um pouco, mas não há que se falar, preste atenção, em vazão, em nó. Isso aqui é um nó. Há que se falar em vazão em trecho, tá? Há que se falar em vazão em trecho. Pessoal, perda de carga não é uma fórmula que relaciona a perda de carga com o comprimento da tubulação, né? Perda de carga é ao longo do comprimento, com o diâmetro. Então, perda de carga é em trecho, né? Então, a vazão, ela é em trecho. Então, esse trecho 1, vazão Q1. Esse trecho 2, vazão Q2. Trecho 3, vazão Q3. Trecho 4, vazão Q4. Notem que quando eu coloquei as setinhas da vazão, nenhuma delas está com a origem dela, nenhum vetorzinho desse está com a origem num nó, nenhum. Todos eles estão no meio dos seus respectivos trechos. Para deixar bem claro, isso aqui é a parte alta da aula, pessoal, que vazão é em trechos. Vamos colocar aqui, ó, vazão é em trechos, tá? Vazão é em trechos. Eu vou não definir ainda o que é trecho, vou definir, tá? E pressão é em nós. Pressão é em nós. Não há que se falar, porque não faz sentido algum, fisicamente falando, a ideia, a concepção de vazão em nó. Porque no nó a vazão se distribui. E também não faz sentido aqui pela questão da necessidade de medição de pressão em trecho. Então não há pressão em trecho e não há vazão em nó. Pressão é em nó, vazão é em trecho. Veja que esses vetores, indicando vazões, eles estão no meio de cada respectivo trecho. E o que é um trecho? É uma tubulação entre dois nós. Por enquanto. Depois eu vou dar uma complexidadezinha maior, vou mostrar variantes. Mas um trecho, a priori, é uma extensão, é uma linha, né? Representada aqui por uma linha entre dois nós. Então, por exemplo, isso aqui é um trecho. O reservatório pode ser considerado um nó. Isso aqui é um trecho, isso aqui é outro trecho, isso aqui é outro trecho, outro trecho, outro trecho. Ponta seca, nó. Encontro de tubulação, nó. Tá? Encontro de tubulação, ponta seca, mudança de tubulação, não deixa de ser encontro, né? Encontro é essa com essa, tá? Então, nó, tá? Beleza, então, falei da vazão,
passo novamente para a ponta seca, que são nós, né? Tá? Mas nem todo nó é ponta seca, né? Esse nó aqui não é ponta seca, tá? A ponta seca é onde já não tem mais vazão, não chega água ali. A água vem só até a última casa anterior à extremidade da tubulação, tá? Bom, já definiu o que é trecho, já definiu o que é nó, tá? Tipo de traçado. Essa daqui é a rede espinha de peixe, ó, tá? Eu tenho uma coluna vertebral e as espinhas que podem formar ângulos ou podem ser perpendiculares, tá? Agora, a diferença para a grelha é que antes eu tenho logo uma tubulação, né? Como se fosse um barrilete, que distribui para várias tubulações paralelas, tá? É uma disposição diferente a grelha. A grelha é uma disposição diferente da espinha de peixe. Lógico que não é tão simples, quem vai dizer isso é o arruamento, né? Você classificaria essa rede como? Como espinha de peixe ou grelha? Grelha não é, né? Seria um pouco mais espinha de peixe, né? Mas não há nem que se falar, ninguém chega e isso aqui é uma espinha... Não, isso aqui é uma rede ramificada. Tá? Quem vai dizer isso é o arruamento. Se coincidir de as duas serem todas assim, perfeito, espinha de peixe, grelha. Mas se as duas forem todas assim, perfeito, espinha de peixe. Tá? Bom, e aí a rede malhada. A rede malhada é constituída por tubulações principais que fecham, são circuitos fechados, formando anéis ou blocos. Tá? De modo que pode-se abastecer qualquer ponto do sistema, uma casa que está no meio de uma rua qualquer, a água pode chegar lá, vindo do norte, vindo do sul, vindo do leste, do oeste, por qualquer tubulação, porque as tubulações todas se encontram. Tá? Então pode-se abastecer qualquer ponto do sistema por mais de um caminho, permitindo maior flexibilidade em satisfazer a demanda e manutenção da rede, com o mínimo de interrupções no fornecimento de água. Essa é a grande vantagem. Tá? Então, redes modernas são todas redes malhadas. Tá? Então, aqui eu tenho uma rede malhada em anéis. Tá? Caso mais comum nas grandes cidades. Olha só, a rede é essa linha mais em negrito. Tá? A rede é essa linha mais em negrito. Pode ver que se eu moro nessa casa aqui, a água que chega até ela pode estar vindo direto daqui, ó. Aí dobra aqui, ó. Chegou na minha casa. Mas ela também pode vir por aqui, ó. Chega aqui, vem para o ponto B, vem para cá, chega aqui. Ela pode até fazer isso, ó. Vem para cá, sobe aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Tá? Então, eu posso fazer, tá? Ainda, independentemente das diferenças de pressões que fazem a água correr naturalmente num determinado sentido, mas eu posso, através do fechamento de registros, caso tenha que fazer uma manutenção e isolar um determinado trecho, eu posso fazer a água chegar na minha casa por outro caminho. Tá? Mas ela vai chegar. Ok? Faltou ler aqui, ó. Comparativamente à rede malhada em blocos, que eu vou apresentar no próximo slide, ela apresenta número de registros a ser manobrado sensivelmente maior. Eu diria que é uma rede malhada, menos padronizada do que a rede em bloco. A rede em bloco é toda padronizadinha, tá? Mais para o loteamento, que já foi concebido o arruamento todo perfeitinho. Para as cidades, onde a cidade foi acontecendo e depois a rede foi sendo instalada, não dá para você fazer uma rede malhada em bloco, tá? É a rede malhada normal, em anéis. Anéis são circuitos fechados, tá? Agora, outros exemplos. Essa aqui é uma rede que tem uma questão do professor Rodrigo Porto, tá? Do livro do professor Rodrigo Porto, que eu usei essa rede aqui na minha dissertação de mestrado, tá? Essa outra rede aqui, eu fiz artigo também, publicado em congresso, com essa rede aqui. Essa rede é uma rede malhada. Essa rede é uma rede mista porque tem um trechozinho aqui ramificado, né? Se eu for perguntar aqui, ó, quem trabalha com isso precisa saber quantos nós, quantos trechos tem aí. Vamos contar quantos nós? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fora o reservatório, que é um nó também. Então são 8 nós, tá? Quantos trechos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E se for considerar esse, 9. Tá? Quantos reservatórios? 1. Essa outra rede? Quantos anéis? 1, 2. Nessa rede, quantos anéis? 1, 2, 3.
Classificação dela, mista. Por quê? Tem um trecho ramificado. Né? Quantos nós? Aí já dá para contar. O oitavo nó, 8 nós. Né? Ó, o reservatório é um nó. Quantos trechos? 10 trechos. 10 trechos. Tá? Então tá aí. É uma rede com 3 anéis, com 10 trechos, com 8 nós e um reservatório. Olha essa outra. Eu paguei uma disciplina chamada Redes de Abastecimento de Água no meu doutorado. Só que era cálculo de rede. Não é como essa disciplina aqui, não. Era cálculo de rede. Tá? Eu não sei nem te dizer de cabeça aqui, vai demorar meia hora, eu não vou fazer isso, para dizer quantos anéis tem aí. Se você quiser, você conta e depois você me diz, tá? Mas é uma rede que tem 3 reservatórios, tem vários nós e vários trechos, tá? Ok? E a rede malhada em bloco? A rede malhada em bloco, como é uma rede mais padronizada, é uma rede mais bem feita, mais bem controladinha, ela tem maior facilidade para gerenciamento de controle de perdas, pois com as redes internas alimentadas apenas por 2 pontos, favorecem as medições, até menos medições, né, de vazão e, consequentemente, melhora o controle de perda. Olha aí como ela é toda padronizadinha. Ó. Eu tenho um reservatóriozinho, esse aqui é o meu setor de abastecimento, aí aqui, ó, setor B11, setor B12, e aí vai. Né? Aí olha só, 2 pontos. Se eu pegar esse setorzinho aqui, ó, essa regiãozinha aqui, tá? Está sendo abastecido por aqui e por aqui. Tá? Aí fica fácil. Né? Eu coloco lá uma medição, então é toda organizadinha. Tá? Então, ó, B é bloco, 1 é o número do distrito, distrito 1, que é essa região aqui, né? Distrito 1. Todo ele é distrito 1. O número do subdistrito, esse aqui é o subdistrito 1, esse aqui é o subdistrito 2, esse aqui é o 3, esse aqui, ó, ainda é o 1, aqui é o 4, e assim por diante, ó, 4, e aí vai, tá? Porque, olha só, por que esse daqui é o subdistrito 4 e esse também é o 4, que é abastecido por aqui, ó, 4 e 4, tá? Bom, o número do bloco 1 nesse subdistrito, por aí vai, é o endereço do bloco, né? A rede é toda pensada, até o arruamento é feito em função da rede, para você ter uma ideia, tá? E aí ele diz o que é rede primária, veja isso aqui em casa, tá? É um detalhamento. Lógico que a gente não vai chegar nesse nível de trabalho aqui nessa disciplina, não. A gente vai sim dimensionar uma rede malhada em anéis, uma rede qualquer, uma rede comum, tá? Bom, quais são as principais vantagens da rede em bloco, que é essa mais padronizada, mais organizada, né? Controle mais preciso da pressão, melhoria na qualidade da distribuição, né? Minimização da área desabastecida, caso precise parar, caso precise isolar por causa de acidente ou manutenção. Melhoria da eficiência na manutenção da rede, é por isso, por essa padronização, né? É uma coisa mais shopping center e menos centro da cidade, tá? Bom, e a rede mista é aquela que tem trechos malhados e trechos ramificados, ok? Bom, e aí, pessoal, algumas recomendações que, na verdade, tem um textozão aqui para a gente ler, eu vou ler para vocês, mas que são assim bem intuitivos, são bem lógicos até, vocês vão perceber. Ó. As recomendações, elas podem ser feitas no sentido de orientar o traçado da tubulação principal, mas as tubulações secundárias não dá. Por quê? Porque a tubulação secundária, pessoal, são as ruas, são a população, as casas, que eu tenho que atender. Então vai ter que ter aquela tubulação principal, secundária, aquela tubulação, e ela vai ter que passar por ali. Não vai ter para onde correr. Agora, o que é que eu posso alterar? Eu posso fazer com que a água que vai chegar naquela tubulação venha de uma forma principal, para a tubulação principal, que eu possa executar na avenida A ou que eu possa executar na avenida B. Então, a tubulação principal, eu posso fazer com que seja numa via ou noutra via. As secundárias não, elas têm que ser ali. Tá? Então, essa é a questão. As principais recomendações, então, para o traçado das redes principais, porque nelas eu posso pensar, eu posso divergir em termos de projeto de você, nas secundárias não há divergência, tá? São o seguinte, as tubulações principais devem preferencialmente formar circuitos, ou seja, redes malhadas, né? Fechados, sempre que o traçado permita. Né? Então fechado com quem? Com as secundárias, malhas. Tá? As tubulações principais devem ser direcionadas às zonas de maior demanda.
Ou seja, eu vou fazer um caminho que liga lá o meu reservatório até a região de maior demanda. Então eu vou procurar que é a avenida que ligue de forma mais clara, né? A menor distância entre os dois pontos, que seja o reservatório e a região de maior demanda, é por ali que eu vou fazer a minha tubulação principal, preferencialmente onde eu tenho uma avenida larga com tudo isso, tá? As tubulações devem ser localizadas preferencialmente em vias ou áreas públicas, lógico, e de preferência maiores, avenidas, tá? Bom, deve-se dar preferência às vias não pavimentadas, onde o trânsito não seja intenso, onde não exista outras interferências significativas na via pública e onde as condições do solo sejam as melhores, não só pela maior facilidade de execução das obras, mas também pela garantia quanto aos recalques, movimentações das tubulações. Então aqui nós estamos falando da estabilidade da tubulação, né? Do risco que a tubulação tem de sofrer com esforço externo, tá? Quando a gente vê a disciplina de sistema de esgoto, a gente vai ver que o recobrimento, que é a profundidade, né, de escavação que eu vou ter de uma tubulação de esgoto, mesmo vale para cá também, até a via, se ela for pavimentada é uma, se não for pavimentada é outra, se for no passeio, que é a calçada, é outro recobrimento, tá? Então você também tem que atender isso aqui, tá? E quanto às vias secundárias, onde é que elas podem ser? Ó, nos passeios, da calçada, como eu acabei de falar. Ó. Dependendo da largura da via, do tipo de pavimento e da intensidade do trânsito, pode ser necessária a implantação de uma rede dupla, ou seja, numa calçada passa a tubulação que vai atender as casas do lado de lá e na outra calçada a tubulação que vai atender as casas do lado de cá. Eu posso, dependendo dessa situação, ter que fazer uma rede dupla, tá? Deve-se procurar limitar o comprimento da tubulação secundária a 600 metros, alimentando-a sempre pelas duas extremidades. Rede malhada. Se eu tenho duas maneiras de alimentar, eu tenho duas maneiras da água chegar lá. Então, isso aí é rede malhada. E que esse trecho, para ser o maior possível, ele tem que ter no máximo 600 metros. Isso aí é a maior extensão sugerida para que um trecho possua, tá? As tubulações secundárias também devem formar malhas. Todo mundo tem que formar malha, tá? Evitando-se ao máximo as pontas secas, que seria característico das tubulações em redes ramificadas, tá? Em ruas onde existe uma tubulação principal com diâmetro que já é superior a 300 milímetros, que já é um diâmetrozinho relativamente grande, deve ser prevista uma tubulação secundária para receber as ligações prediais. Por quê? Porque você vai ter muito problema com interrupção cada vez que for executar um ramal predial naquela tubulação que já é grande. Então o que é que se faz? Você tem aquela tubulação que já é grande, seja ela principal ou secundária, mas com um diâmetro grande, maior que 300 milímetros. Você faz uma outra no passeio, tá? Para que essa outra, que se liga em alguns poucos pontos à principal, né? Ela se comunica, porém, em poucos pontos com a principal, mas que essa outra é quem vai receber os ramais prediais das casas, tá? Muito é feito dessa forma, tá? Então a coisa não é tão simples, ok? Bom, alternativas para o fornecimento de água à rede, tá? Então aqui eu posso fornecer água com reservatórios, qualquer que seja ele, elevado, torre, apoiado, com estação elevatória, tá? Com tanque hidropneumático, tá? Isso aqui é mais do mesmo, tá? Reservatório de montante, reservatório de jusante que recebe água. Ó a diferença, ó. O de montante tem uma saída, a entrada não está sendo mostrada, é diferente. No de montante, no de jusante, a água vem e vai pela mesma tubulação, tá? Isso aí é um reservatório, portanto, de jusante, tá? Aí é mais do mesmo, reservatório de montante, de jusante, tá? Reservatório de sobras também, que é aquele reservatório intermediário, tá certo? Que na verdade ele é também um reservatório de jusante, tá? Ó, quando a alimentação da rede é através de um elevatório, há necessidade de um reservatório de sobras ou um reservatório de compensação, que é mais ou menos a mesma coisa, sendo que esses reservatórios permitem regular o funcionamento das bombas. Ou seja, é aquilo que a gente já falou lá no início do capítulo de reservatório. Quando eu preciso, muitas vezes, quando vem de elevatório, ou quando eu preciso... Por que quando ele fala de bomba, vem de elevatório, ele coloca um reservatório de sobras? Porque se ele não tiver, essa bomba, ela vai trabalhar muito no horário de pico.
tá? Então eu vou precisar de bombas que vão ter um gasto com energia elétrica muito grande. Se eu tivesse reservatório de sobras, nos horários de baixo consumo, com aquela mesma vazãozinha tranquila, com aquela mesma pressão tranquila, eu consigo encher esse e esse, tá? Sem isso, eu vou ter que... Aí no horário de pico, ele vai estar contribuindo. Então eu consigo economizar, tá? Daí é que vem a história do reservatório de sobras, tá? Alimentação direta na rede através de vários pontos. Ó. A rede também, ela pode ser, como eu já falei, nem todo setor de abastecimento é abastecido, principalmente com as redes modernas, por um único reservatório. Vejam que esse setor aqui, ele está sendo abastecido pelo reservatório da direita, vindo da elevatória 2, e pelo da esquerda, vindo da elevatória 1, tá? Redes malhadas são assim, tá? E aí eu vou tornando a coisa um pouco mais complexa, tá? Dependendo da zona, ó, setor 1, setor 2, setor 3. Aí ele ainda coloca ó, reservatório setorial, reservatório de setor. Reservatório setorial 2, reservatório setorial 3. Essa região precisou de um booster. Então isso aqui é uma zona o quê? Alta, né? Se tiver alguma VRP aí, não tem, mas se tivesse uma VRP bem aqui, eu já saberia que isso aqui seria uma zona baixa, né? Ou seja, uma zona baixa, relevo baixo, onde a pressão sobe muito, precisa de uma VRP, né? Beleza, vamos para frente. Mais do mesmo, mais exemplos, ok? Mais exemplos, isso aí vocês vão olhar em casa, tá? São apenas exemplos do que eu já expliquei. E as vazões para dimensionamento, não tem novidade nenhuma, né? Na rede, é PQ, K1, K2 por 86.400, né? Na rede. Só que o que eu quero falar de novidade é uma vazãozinha chamada vazão específica. Eu tenho duas, tá? Uma relativa à extensão da rede, que nada mais é, pessoal, nada mais é do que você pegar a vazão total, tá? Em litros por segundo, vamos supor, deu 100 litros por segundo, e você dividir pelo comprimento total da rede. Ou seja, se você pegar o comprimento da tubulação dessas ruas, 300 metros, como daquela rua, 100 metros, como daquela 50, como daquela 200, e somar e der 10 quilômetros, tá? Então você vai pegar esse 100 aí, né, esses 100 litros por segundo, e dividir por 10 mil metros, né? Então vai dar 0,01, eu acho, né? Litro por segundo por metro. Então vejam que essa vazão específica com relação ao comprimento, ela é dada em litro por segundo metro. Ou ela também pode ser dada em litro por segundo quilômetro, tá? Professor, para que me interessa saber isso daí? Sabe para quê, pessoal? Vocês concordam que se eu tenho uma vazão de 10, vou colocar um número mais amigável, tá? Não 0,01, de 10 litros por segundo por metro, e uma outra vazão de 100 litros por segundo por metro, vocês concordam que esse número, ele fala um pouco sobre a densidade populacional do local, sobre o consumo do local? Não só a densidade, mas fala sobre o consumo, na verdade, né? Pode ser que esse lugar onde deu 100 litros por segundo por metro seja ali uma região de grandes indústrias, né? E esse lugar onde deu 10 litros por segundo por metro seja uma região residencial, né? Menos densamente povoada do que a primeira, tá? Então, é um parâmetro, tá? É um indicador, é um parâmetro que serve para eu identificar regiões que vão ter um consumo maior, tá? E, da mesma forma, e nós vamos usar isso muito na próxima aula, tá? E da mesma forma que eu posso usar isso daqui em relação ao comprimento, dividindo a vazão pelo comprimento, eu também posso dividir pela área. Aí vai ser litro por segundo por metro quadrado, ou litro por segundo por quilômetro quadrado, ou litro por segundo hectare, tá? E aí ele fala o quê? Naquele bairro, naquela região, a vazão é essa. Então ele fala da vazão naquela área, não só naquele comprimento, mas naquela área, tá? Então, como que eu uso isso aqui? Eu uso isso aqui como parâmetros, como indicadores, mas nós vamos ter um uso bem aplicado disso aqui, muito aplicado,
na próxima aula a gente vai ver esse uso aí, tá? Finalmente, alguns acessórios e dispositivos que eu vou passar aqui até rápido, porque a gente já viu todos eles na captação, no capítulo de rede, de adutores, todos eles a gente já viu. Acho que com exceção dos hidrantes, né? Então, válvulas de manobra, para eu poder isolar um trecho, né? Uma válvula, é um registro que eu vou fechar para poder a água parar de passar por ali e passar a encontrar outra opção, outro caminho, né? Válvula de descarga é igual na adutora. Na adutora eu não coloco uma válvula para descarregar, para esvaziar, quando eu for dar manutenção, mesma coisa. Eu tenho que ter válvulas aqui, várias válvulas, para descarregar, tá? Caso eu vá fazer a manutenção. Então eu também tenho que ter válvulas de descarga. Então toda vez que eu for isolar um trecho, né, um setor de manobra, toda vez que eu vou ter um setor de manobra, eu tenho que ter para cada setor de manobra uma válvula dessa que eu vou descarregar o trecho, tá? Para poder dar manutenção. Ventosas, válvulas redutoras de pressão. Outro detalhe, veja que em redes eu não falei dessa história do traçado ter que ser em zigue-zague, né? Trecho ascendente, longo, com declividade pequena, seguido de trecho. Não, aqui não tem isso, tá? Aqui, como os trechos são bem menores realmente do que uma adutora, eu não tenho essa preocupação. Pode ser plano, pode ser horizontal, tá certo? Bom, válvula redutora de pressão e hidrantes. A novidade aqui são realmente a presença dos hidrantes, né? Então eu vou passar aí, você olha esses slides em casa, tá? Válvula redutora de pressão, como é que seria a linha... Esse aqui é o plano estático, você já sabe, né? Pressão estática é o plano estático. Existe uma perda de carga. Quando eu reduzo essa pressão, essa linha da perda de carga que estava acontecendo aqui, na hora que eu coloco bem aqui uma VRP, essa linha faz isso, desce para cá e continua paralela como estava antes, né? A linha da perda de carga, a linha piezométrica, tá? Então, é o que acontece com a VRP, tá? Bem, então, efeito sem consumo, efeito com consumo. Sem consumo, a pressão é estática, né? Então, ele desce para cá, está num plano estático, ele desce para outro plano estático, né? Em condições estáticas, sem escoamento. E com consumo é isso daqui que eu estava falando, né? Ele desce, que tinha uma perda de carga, e aí desce a VRP e ele continua paralelo a ela, do jeito que está aqui, tá? Paralelo a ela. Apenas reduz o valor. Seria um degrau, tá? E aí vai, né? Válvula redutora de pressão, tá aqui o tamanho da criança, ó. Aqui o tamanho da criança, tá? A instalação dela, a caixa, o local onde ela está sendo executada, tá? Hidrante, né? Na rede tem que ter vários hidrantes, por questão de incêndio, encher carro-pipa, essas coisas, tá? Necessário quando esse tipo de junta ponta e bolsa, ó, ancoramento, ó, ancoragem, tá? Ancoragem nos encontros, tubulação, onde tem ponta e bolsa. Vejam essas situações. Eu vou passar batido disso aqui, porque esse vídeo já está longo. É o segundo vídeo que eu estou gravando hoje, então também a minha voz já está falhando. Mas isso aqui é só detalhe construtivo. Veja isso. Vai cair na prova? Pode cair, eu posso colocar, tá? Veja isso. Eu não vou dar ênfase na aula porque é visual, basta você olhar, tá? Mas qualquer dúvida você me pergunta. Isso aqui é sobre ancoragem, tá? E a gente encerra essa aula aqui, que foi uma aula mais introdutória sobre as redes. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar de redes ramificadas. E no terceiro vídeo de redes, a gente vai falar de redes malhadas, para depois entrar no capítulo de perdas, são 3 também, e depois do capítulo de medição, que é só 1, tá bom? Então vou deixando vocês aí um forte abraço, gratidão, salve a bola.